Eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Virou um trava-língua. Eu estava na vida quase a me perder. A minha tentação foi amar você. Com tanta loucura não aguento mais. Show Satanás, show Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Estou sentindo que você está possuído, irmão. Venha cá que você vai ser libertado agora. Show, show, sai, sai. Na casa do Senhor não existe Satanás. Na casa e repete até encher o saco. Claro, estou começando aqui mais um Eu Tenho Este Livro. Hoje nós vamos falar de As Sagradas de Asherá e Yahvé. Parei para pensar aqui porque eu falei Yahvé e não Yehová, mas não vou explicar isso, tá? Narrativa e memória, o sacerdócio feminino no Templo de Jerusalém, de Suelen Monteiro de Matos, tá bom? É claro, ia começar eu tenho este livro, né? Como comecei eu tenho este livro anterior com uma pérola da poesia brasileira, então estou começando também com essa pérola da teologia, né, popular brasileira também, né? Então temos que evidenciar aí a teologia nacional e por aí vai, né, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês as Sagradas de Asherá e Yahvé, tá? Este livro aqui da Suelen, né? Então eu tenho este livro, como vocês estão vendo. E foi um livro que foi lançado, divulgado e que, por algumas razões, né, algumas pessoas que ainda nem leram o livro já fizeram algumas críticas, né? Evidentemente, as críticas podem vir de uma série de fatores que eu quero evitar elencar aqui, né? Pode ser que saia meio enviesado para vocês, mas talvez vocês já tenham essa noção, né? De onde poderiam vir críticas para um trabalho como esse. É um trabalho que mostra para nós a importante compreensão da mentalidade, né? Judaica, israelense daquela época, de como isso foi mudando, de como algumas coisas são também escondidas. É bom dizer para vocês que muitas coisas que estão aí no livro, elas são ainda difundidas no meio de Israel por algumas explicações, né, de textos rabínicos, tá? Isso não é invenção nenhuma, não é evidência somente da autora, né? Isso é resultado de um trabalho de doutorado, gente. Ela não pode ter inventado isso porque encontrou alguma coisa em alguma pesquisa arqueológica somente, tá? Então, a sugestão é ler antes de falar alguma coisa. Se você não quiser ler, você tem esse direito, então, né, sinta-se no direito também de não falar sobre alguma coisa que você evidentemente não está sabendo, né? Mas, como eu disse, As Sagradas de Asherá e Yahvé é um trabalho de doutorado profundo, né? Que vai mexer com muitos aspectos que, sempre que a pessoa faz doutorado, e aí eu não estou entrevistando a Suelen aqui, mas eu tenho certeza que ela vai dizer, nossa, a gente fica pensando que tem que escrever tanta coisa para fazer uma tese, né, do doutorado, mas quando chega no final pensa assim, meu Deus do céu, eu precisaria que os capítulos fossem maiores, eu precisaria de outros capítulos para falar tanta coisa, né, mas a gente tem que encerrar e delimitar um trabalho, tá? Então nós temos aí esse trabalho que é muito profundo, posso dizer para vocês.
Essa aí é a Suelen também, né, como eu vou mostrar para vocês aí melhor, né? Nós temos na orelha do livro a Suelen se apresentando, né? Ou a editora apresentando a Suelen, acho que é melhor dizer assim, né? Ela é doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, né? É professora de teologia também na UMESP, é pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e ela integra o grupo de pesquisa Arqueologia do Antigo Oriente Próximo, também lá da UMESP, né? Aliás, ela não é professora da UMESP, viu? Eu falei aqui rápido, mas é a Unimes, que é a Universidade Metropolitana de Santos, tá? Ela é associada da ABIB, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, que eu também estou lá como associado, né? Ela faz parte da Associação de Mulheres EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E claro que isso aí, né, como diz aí no final, ó, que isso tudo, né, e essa maneira de ser da Suelen também foram e são motivadoras para o desenvolvimento das suas pesquisas exegéticas, inclusive essa pesquisa que vocês estão vendo aí que resultou nesse livro, que é um livro denso e está muito difundido, né? Que eu indico para você conhecer um pouco, né, a evolução, talvez, né, da evolução, o caminho, né, ou para alguns uma involução dessa fé que passou por Israel, né? Aliás, a gente fala assim como se ainda não tivessem pessoas que levam em consideração também essa época. Você, nesse livro, vai fazer o caminho seguinte aí, ó. Tem introdução, naturalmente, né? Prefácio, introdução. Deixa eu até dizer para vocês aqui o prefácio de quem é, ó. É o professor Dr. José Ademar Kefa, né? Que fez esse prefácio do livro, tá? E o legal aqui que, né, no comecinho do livro ela coloca o texto, né, de Chico Buarque: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Tá? E nesse caminho aí, ó, você está vendo no sumário, o sumário dá uma ideia boa para a gente do que nós vamos encontrar, né, na leitura desse livro. Mas você tem aí, ó, a crença e o culto a Asherá, de Ugarit a Judá. E aí ela vai detalhar um pouco, né, a grande dama do mar, né, Asherá na religião ugarítica. Então, uma influência que vai ter ali na região, tá? Na região. E depois vai especificar Asherá na religião de Israel e Judá, tá bom? Em seguida vai vir a análise exegética de 2 Reis 23, de 4 a 14, tá? Aí você vai ter umas informações ricas ali, retirando as particularidades desse texto, né? Que aí vai ficar bem marcada para você a ação ali em torno da população mesmo, né, de Israel, tá? E de Judá, tá bom? Então, ali você vai contar com uma série de informações exegéticas mesmo para enriquecer seu conhecimento sobre o tema, tá? Em seguida, lá no capítulo 3, você vai ter, então, esse mergulho na situação das mulheres, né? E aí, ó, sacerdócio feminino, né? Então, as mulheres que teciam vestes a Asherá. Sacerdócio feminino é a política de memória em perspectiva de gênero. Isso é muito importante para entender uma visão, né, da ação, da compreensão das mulheres naquela época e também toda a perspectiva que levou em conta, né, essa ação, vamos dizer assim, das mulheres como sacerdotisas naquela época, que as pessoas pensam que isso não existia, né? As pessoas não têm uma pesquisa profunda sobre isso, né? Eu estou falando aqui para vocês e estou me lembrando que nas pesquisas litúrgicas com relação às mulheres, né, debate sobre mulheres sendo pastoras, vou falar debate porque não tem mais discussão nem definição. Na minha igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, há pastoras e sempre vai haver, mesmo se você não gostar. Já está definido, portanto, mas há pinturas, né,
rupestres, né, da época de quando os cristãos ainda precisavam se esconder para celebrar em cavernas, né, nas catatumbas, essa época que vocês conhecem bem da perseguição. E há pinturas de mulheres celebrando a Eucaristia, ou seja, elas eram líderes ali mesmo da comunidade, né? E o curioso é que também no meio dessa pintura havia mulheres celebrando, né? Consagrando ali o vinho, o pão, para aquele momento de memória, né? E já era memória de, de Jesus Cristo, né? E em torno da mesa e também, né, recolhendo pão e tomando da bebida, crianças, né? Então isso já deixa bem claro. Eu vou fechar esse parênteses aqui, viu? Mas então você pode ter uma ideia aí mais profunda, né, da ação e do pensamento com relação a essa ação das mulheres, né? Inclusive ela fecha, eu não sei se eu coloquei essa imagem aqui para vocês, não coloquei. Então é uma imagem que não coloquei aí do último pedacinho do sumário, né, do livro da Suelen, mas no item 3.3, olha só, pulverizadas e silenciadas. A política de memória de gênero na redação bíblica sobre a deusa Asherá e suas sacerdotisas, ou seja, não só a deusa foi apagada, porque assim, tudo bem, se Israel chegou a uma conclusão monoteísta, né? E mais do que monoteísta, para alguns mais do que monolatria, é um monoteísmo, né? Quer dizer, não se reconhecem os outros deuses que existiam, ou até reconhece-se que esses deuses não existiam, era uma compreensão errada do ser humano, mas na verdade só existe um, e aí nós vamos ter o caso do monoteísmo, né? Só existe um Deus. Mas tem a monolatria, e Israel parece que é muito mais afeito à monolatria do que ao monoteísmo, quer dizer, os outros deuses existem, mas a gente adora só esse aqui. Então, se chegou a essa conclusão, apagar essa história é ruim, porque a gente deixa de entender algum aspecto do povo de Israel, né? De Judá. Tá? Então, o que nós temos nesse trabalho, bem denso, profundo, apesar do que eu disse no começo, às vezes a gente sente que, caramba, se tivesse mais espaço eu falaria mais coisas. Eu tenho certeza que a Suelen tem muito mais a dizer, deve ter material para vir mais coisa por aí, tomara que sim. Né? Mas assim, apesar disso, você vai ter uma ideia muito grande disso se você nunca esbarrou com isso daí, né? E olha que assim, para quem pensa que isso aqui é um panfleto com relação, não é, com relação a isso, não é para você mergulhar nessa compreensão, né? E chegar a entender alguns outros aspectos até dessa visão falocêntrica, né, patriarcal desse caminho religioso de Israel, de Judá, que vem para nós como herança, né? E nós achando que, apesar de Jesus Cristo vir nos libertar dessa visão de subserviência à religiosidade, aos poderosos da religiosidade judaica, muitos querem retornar àquele tempo e usam aquele tempo como justificativa para serem, já que a gente fala aí de silenciamento às mulheres, né? Para exercerem uma teologia ainda muito machista, né? Falocêntrica, como eu disse para trás. Tá bom? E com orgulho, então, e as mulheres ainda caem nessa. Né? Então, que esse livro seja para você entender, né, um pouco de como era e como chegou a ser, para a gente afirmar que as coisas não são tão simples assim como a gente imagina, tá? Então, no próximo slide que eu quero mostrar para vocês, é só para deixar evidente que o livro vai trazer muitas fotos de artefatos arqueológicos que mostram particularidades daquela época, né? Ó, você está vendo aqui do lado do lado esquerdo lá, né? Uma imagem de um casal divino sentado no trono, né? E aí você vai ter o detalhamento dele no texto, tá?
estatuetas judaicas, né? E você evidentemente está vendo aí estatuetas femininas, né? Então tem representação de deusas aí também nesse meio, né? O livro tem muitas imagens que vão mostrar para vocês particularidades arqueológicas, né? Desse período e que fazem com que você possa compreender um pouco, né? Aqui um objeto cultural, tá vendo? Tem também no livro aí, eu tenho uma dificuldade incrível de colocar as coisas na frente da câmera, né? Isso mostra a riqueza também da pesquisa que a Suelen fez para chegar a esse compêndio aí, que você vai ter um mergulho muito legal no sacerdócio feminino, quer dizer, ele existia, pelo menos isso, né? E reconhecer e saber como era, né? Tá? É claro, eu sempre mostro para vocês aí, quando o livro é de gente que eu conheço, que eu ganhei ou que eu consegui, e o autor, né, autografou para mim, né? A Suelen me mandou e eu adquiri e fiz a questão de que ela me mandasse com esse autógrafo dela, tá bom? Que vocês possam, de alguma maneira, adquirir o livro, aqueles que têm mais interesse, né? Eu vou colocar lá na página, junto com esse vídeo, né? Se você está vendo direto no YouTube, eu tenho um link aí embaixo, para você conseguir adquirir o seu, para você mergulhar nesse mundo aí. É muito interessante, muito cheio de informações, vai te dar também muitos links com outros textos também, para você se lembrar, poxa, então isso é daquela época, né, que já havia esse confronto e tudo, né? Então, pelo menos para que não fique apagada e silenciada a história, né, dessas sacerdotisas, desse sacerdócio, né, e que enriqueça muito mais a nossa possibilidade de contato e de compreensão do nosso Deus, tá bom? As Sagradas de Axerá e Yahvé, da Suelen Monteiro de Matos. Fica essa dica aí para vocês, tá? Um abraço para todo mundo. Obrigado de novo.